Abençoou minha vida de maneira tão diferente. É uma experiência diferente. É claro que talvez, poxa, mas o culto não está como sempre é. Mas a gente de vez em quando precisa ter algumas experiências assim. Como eu tenho dito, se cada crente tivesse oportunidade, pelo menos uma vez na vida, ir ao campo missionário, isso faria toda a diferença na sua vida espiritual, na sua vida com Deus. Você não volta o mesmo. Foi assim comigo quando fui ao Iraque, foi assim comigo quando fui às ilhas do litoral do Paraná, quando ainda era adolescente, saindo da adolescência, já na juventude, quando eu fui à Tenda da Esperança, lá em Belém do Pará, e tantas outras experiências missionárias que a gente foi acumulando ao longo da vida e que fazem realmente a gente abrir a compreensão, ou seja, ampliar o espectro daquilo que Deus está fazendo muito além dos nossos olhos. Ouvir os testemunhos de missionários. Nós trazemos missionários aqui não é só para que eles tragam uma boa palavra, é para que você tenha algum tipo de contato com o que Deus está fazendo além das nossas fronteiras. Lá, não só aqui em Jerusalém, mas na Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E o tema desta campanha, a divisa desta campanha, é muito apropriada para o momento que temos vivido como mundo, porque de fato o mundo está em alvoroço. Basta você ver os jornais e você constatará em uma notícia, bastaria uma notícia, mas o jornal às vezes vem recheado de notícias de alvoroço. Tanto no mundo, Líbia, agora que abrirá um novo processo eleitoral, depois de décadas de ditadura, Síria, Egito, Estados Unidos com manifestações, tanto quanto sem propósito, segundo os especialistas, mas lá estão alguns querendo dizer que estão presentes para tentar mudar alguma coisa, alguma conjuntura, algum contexto. O nosso país, a todo instante vemos algum tipo de alvoroço. Ontem foi o dia dos estudantes. Portões fechados, cartões de Enem trocados, twitters levando estudantes para fora das salas de prova, cancelando suas provas. E o alvoroço está presente no mundo em constante transformação, que muitas vezes é fruto do transtorno do comportamento, transtorno da compreensão, transtorno dos valores. E você e eu somos testemunhas de uma geração que não é melhor nem pior do que outras gerações que passaram pela face da terra, mas somos testemunhas de uma geração que também tem vivido transtornos. Pastor Josué chamou-nos a atenção na quarta-feira para o fato de que os especialistas dizem que as crianças de 5 anos hoje têm transtornos psicológicos baseados no medo e na ansiedade, que há 50 anos atrás eram características de pessoas com 50 anos de idade. A realidade que vivemos hoje, de fato, é uma realidade desafiadora, que chocam os olhos, que ferem a alma, que tornam o nosso coração doente. Mas isso não pode nos deixar estatizados, como muitas vezes o medo causa-nos, paralisando-nos diante da perplexidade da vida que vivemos. Mas houve um povo também que alvoroçou o mundo, o povo de Deus. Este relato é precioso demais, que se encontra no livro de Atos, capítulo 17, versos 1 a 6, quando o testemunho que se deu dos primeiros cristãos era de um povo que estava alvoroçando o mundo. Talvez na sua versão esteja tumultuando. Algumas versões têm várias expressões, tumultuando, transtornando, mas eu gosto muito da versão da NVI, que se não me engano é a NVI que fala o povo que está alvoroçando o mundo. Gosto também da versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, que diz que é o povo, os homens que estão provocando desordens. Atos 17, 6, em várias versões. Atos 17, versos 1 a 6. O povo que está transtornando o mundo chegou até nossa cidade. O povo que está causando desordens no mundo chegou até a nossa cidade. O povo que está tumultuando o mundo chegou até a nossa cidade.
O povo que está alvoroçando o mundo chegou à nossa cidade. Expressões diferentes, mas querem dizer a mesma coisa. O povo de Deus existe para mudar as circunstâncias. O povo de Deus existe para transformar. Meu querido, não é sem sentido e não foi por mera coincidência, não foi sem um ideal, não foi sem uma visão que nós estabelecemos como igreja a nossa missão neste lugar em que estamos. Fomos chamados para transformar vidas. Se a igreja abrir mão desta direção, se a igreja abrir mão desta essência, independentemente da forma, a igreja perdeu o seu sentido de existir. A igreja tornou-se um galho seco. A igreja tornou-se uma árvore infrutífera. E como diz Jesus, a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. Diz assim o texto em Atos 17, versos 1 a 6. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Queridos, esse texto nos basta, nos versículos 1 a 6, esta porção das Escrituras nos bastam, para trazer à luz alguns princípios que devem nos motivar e que devem fundamentar a nossa ação transformadora. Evidentemente que é assunto para teses, é assunto para seminários inteiros, é assunto para conferências, congressos e talvez para uma série de estudos como a que estamos fazendo em Efésios, para a gente conseguir dissecar com mais especificidade os parâmetros, os padrões, a essência do nosso chamado. Mas como não há tempo para isso, e eu acredito que o texto que lemos seja suficientemente claro para esses indícios, a gente vai analisá-lo e vai encontrar aqui alguns princípios que tornam uma igreja transformadora, que tornam-nos uma igreja transformadora no mundo em que estamos. O meu desafio é também ser designado, denominado como estes irmãos foram lá em Tessalônica. Perceba num primeiro momento que a designação era pejorativa, porque, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então, a vida cristã sempre será contra a cultura. A vida cristã sempre será um antidiscurso. A vida cristã sempre irá de encontro aos padrões, aos valores e às expectativas da sociedade sem Deus. Mas a nossa presença pode ser surpreendente. Na verdade, enquanto o mundo apregoar o seu estilo de vida, a igreja muitas vezes será uma única voz do deserto, como foi a de João Batista, preparando o caminho para a chegada de Jesus. Muitas vezes, a presença da igreja nos levará a conflitos, a constrangimentos e, quem sabe, até a prisões, como temos vivido nesses últimos meses, a nossa luta espiritual em favor do pastor Youssef, cujo processo ainda não acabou, irmãos. Ele ainda está preso, as notícias ainda são ruins. Apenas a sentença que havia de enforcamento foi cancelada,
mas ele ainda será julgado. Por quê? Porque ama Jesus. E pode ser que ainda haja algum outro tipo de sentença, ainda que não por enforcamento, mas prisão perpétua ou até outro tipo de morte. A nossa presença sempre será escandalizante. Como a história que eu vi recentemente de um líder na década de 70, de um dos líderes do movimento na Etiópia, do movimento cristão na Etiópia. Um país que sofreu nas garras do comunismo, um país que sofreu nas garras da violência, um país que hoje é padrão de pobreza, referência de miséria no mundo inteiro. Mas lá, os testemunhos chegam de uma igreja que cresce. E houve um dos líderes da igreja da Etiópia que foi preso porque estava pregando Jesus. E ele usava uma estratégia muito incomum, e principalmente contra a legislação daquele país. Ele usava como estratégia falar de Jesus em funerais. Ele não podia ver um enterro e ele ia lá e falava de Jesus. E as leis diziam que você não podia pregar a Bíblia em público. E este homem foi preso. E a sua sentença era ser eletrocutado. Mas a Etiópia sempre foi um país pobre e nem cadeira elétrica eles tinham. E aí tiveram que inventar uma cadeira lá, puxaram os fios, botaram umas resistências, fizeram um balde de cabeça para baixo, botaram lá, e assim, você vai morrer em praça pública para servir de exemplo para o nosso povo, de que este Deus que você prega não existe. Colocaram aquele homem em praça pública, ligaram a cadeira elétrica, a luz da cidade, de tudo acabou e o homem saiu vivo daquele negócio. Voltaram com ele para a cadeia, chamaram o engenheiro eletricista, falaram assim, dá um jeito, esse negócio tem que funcionar. Segunda tentativa, foram lá, ligaram tudo, quando botaram na tomada aquele estouro, a luz acabou, os fusíveis queimaram, a cadeira ficou preta, quando olharam o homem estava lá sorrindo para todo mundo. Essa história é verídica, eu tenho ela em vídeo. Tiraram o homem dali, desamarraram com uma raiva incomum, falaram assim, suma daqui, a gente não consegue dar jeito em você, então vai para longe. O testemunho que foi contado foi pelo homem que encontrou este pastor, saindo da cidade e subindo as montanhas para encontrar-se com os seus irmãos, que viviam escondidos, afastados da cidade. E esse líder americano disse para ele, disse, onde você vai? Ele disse, eu vou procurar um enterro para pregar. Ele falou assim, mas você acabou de ser preso aí. Não conseguiram me matar. Enquanto não me matarem, eu vou continuar falando de Jesus. E onde é que tem um enterro para eu ir? E aí o pastor americano disse assim, então eu vou levar o seu nome para a nossa igreja americana orar por você. E aí eles começaram a conversar e de repente aquele homem etíope falou para eles assim, mas por que vocês vão orar por mim? Na verdade, eu tenho sabido que lá na igreja dos Estados Unidos, os jovens estão saindo da igreja, preferindo outros lugares que não estarem na igreja. É verdade que lá nos Estados Unidos você só tem um culto por domingo? É verdade que lá nos Estados Unidos vocês têm 8 Bíblias e nunca tem tempo para ler uma Bíblia? Aqui nós tínhamos uma Bíblia, eu tive que dividi-la em folhas para que a minha igreja pudesse cada um ler e tentar decorar. E houve um dia em que eu precisava de Isaías 58, eu perguntei, quem tem Isaías 58 aí? Aí o irmão falou assim, eu sou Isaías 58. Então ele declamou de cor Isaías 58, o pastor pregou em cima do que o irmão lá falou. É verdade que lá nos Estados Unidos vocês jogam comida fora? É verdade que lá nos Estados Unidos vocês dizem que não tem tempo para orar? E ele começou a acusar e a referir-se à cultura do mundo ocidental, e que não é só um estilo americano de vida não, irmãos, é o nosso estilo também. Está aí o Halloween, dia 31 de outubro, que não deixa negar que seus filhos estarão comemorando, essa comemoração nas escolas. Tem muita gente que tem uma antipatia com a cultura americana, achando que eles são culpados de tudo no mundo, mas nós somos também imitadores de todo esse estilo capitalista, consumidor, materialista. Resumo da história, aquele pastor envergonhado americano falou assim, pastor,
nós não vamos orar por você não, eu peço que você ore por nós. Porque nós é que precisamos de transformação. A igreja da Etiópia, os crentes se reuniam nas florestas, tinham que esperar a lua nova, porque a lua cheia clareava as estradas e eles podiam ser encontrados, então eles esperavam. O culto só acontecia nas luas novas, no meio das florestas, para que eles não fossem pegos. Eles não tinham Bíblias, eles decoravam a Bíblia, e eles tinham que ter aí, pelo menos, no mínimo 66 pessoas reunidas, para ver se alguém tinha um capítulo da Bíblia de cor para o pastor poder pregar. E a gente com tanto, sem dar valor. Eu creio que nós fomos chamados para transformar vidas e para alvoroçar o mundo, caminhando na direção oposta daquilo que o mundo tem apregoado e naquilo que o nosso estilo de viver tem nos afastado de uma vida entusiasmada, vibrante com o que Cristo é para nós. Nós nos aquietamos e nós nos acomodamos com a experiência de culto de 1h30, e quando passa de 2h10, de 2 horas e 10 minutos, você já fica angustiado, agoniado. Caminhamos agora para, em algum tempo, segundo a recomendação do Conselho de Líderes, daqui a algum tempo nós iniciaremos mais de um culto pela manhã. Hoje é exceção por conta da manhã alegre, mas nós temos visto que não temos comportado mais a frequência. Nós vamos então fazer uma experiência em algum tempo, retornando a 2 cultos pela manhã. Aí você vai escolher um culto pela manhã, e aí quarta-feira você está muito ocupado, não tem tempo para um ensaio, não tem tempo para um grupo pequeno, reunir-se na sua casa, e você fala assim, não, domingo está bom, um culto está bom, e se não der, domingo que vem tem de novo, o pastor vai estar lá, a igreja está ali mesmo. E nós somos muito mais crentes de domingo a domingo do que sermos cristãos todos os dias, que significaria ser de domingo em domingo, de domingo a domingo, todos os dias por onde andarmos. E é o que nós encontramos nesse texto, quando diz, narrando a viagem missionária de Paulo e Silas, que eles passaram por 2 cidades chamadas Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. E o versículo 2 começa com a seguinte expressão: conforme o costume de Paulo. O primeiro princípio de uma presença transformadora é a igreja assumir o seu papel por meio de cada um dos seus membros, fazendo o que faz todos os dias, dando testemunho de Jesus. Eu não sei se você percebe aqui uma preciosidade nesse texto. Era um lugar onde ainda não havia uma igreja plantada. Eles foram para plantar uma igreja. Jason, ou Jason, ou Jason, em várias traduções. Tem um até que fala Jazão mesmo, já faz um abrasileirado total. Jazão foi o homem-chave nas estruturas das organizações não governamentais aí, de obras sociais, seria o capitão daquela obra. Aquele que está no meio da comunidade, que representa os interesses da missão e faz a ponte entre aqueles cidadãos. Jazão foi o homem que Deus levantou para ser preso. Mas Paulo e Silas chegam na cidade e começam a evangelizar usando os seus costumes. E, surpreendentemente, eram costumes religiosos do judaísmo. Talvez Paulo e Silas, se fossem um pouco mais fundamentalistas, como muitos nós somos, senão lá eu não posso entrar mais, agora eu sou um cristão. Mas onde é que nós vamos encontrar as pessoas? Nós desenvolvemos uma cultura tacanha, uma visão mesquinha, de que nós estamos aqui, que venha o mundo ouvir a mensagem. Nós achamos que a palavra de Jesus, vinde a mim, significa que Jesus só está aqui. E a gente então abre as portas, faz programas, investe recursos, chama as pessoas, numa visão tacanha de que as pessoas têm que vir aqui para ver Jesus. Enquanto que Jesus, como seus apóstolos, os missionários, os vocacionados, os crentes de verdade, eles por onde passam, eles mostram Jesus.
O versículo 2 introduz a estratégia de Paulo, dizendo que ele foi à sinagoga, ele foi ao encontro daqueles que precisavam, ele foi, como de costume, aproveitar a oportunidade para falar de Jesus face a face. Ele não fez o que muitos fazem hoje. Alugam uma portinha, botam uma placa bem grande. É uma portinha, mas o ministério é mundial. É sempre assim. Ministério fulano de tal, igreja, normalmente assim, igreja internacional, ou mundial, ou global, os nomes são todos assim. E aí embaixo assim, sede mundial. É a única portinha de uma única sala, de um único obreiro, mas ele já colocar. E ainda fala assim, isso é visão. Eu tenho visão do mundo. Não, isso é egocentrismo, isso é vaidade. E a estratégia que muitos têm hoje é, abre uma portinha, diz que ali é uma igreja e fala assim, vem para cá, para de sofrer. E o negócio dá certo. Como o próprio mundo achincalha o evangelho, dizendo o seguinte, pequenas igrejas, grandes negócios. E a culpa é nossa. A culpa é nossa, a culpa é minha. A responsabilidade é nossa, que deveríamos saber o que fazer e não fazemos. Ou sabemos o que fazer e não fazemos. O versículo 2 deixa claro que Paulo tinha uma estratégia pessoal. Ele tomou a iniciativa e foi à sinagoga e passou lá 3 sábados seguidos falando sobre as Escrituras Sagradas com as pessoas que estavam ali. Paulo não encontrou nesse lugar uma casa, Paulo não abriu uma loja, Paulo não construiu um templo, colocou uma placa de determinada denominação e dizia assim, venham ouvir de Jesus. Paulo estava cumprindo o ID de Jesus, que tem um aspecto contínuo, permanente. Enquanto você for, Paulo, por onde você passar, todas as oportunidades que tiver, seja ousado, entre nas sinagogas, entre nos templos pagãos, esteja com as pessoas ímpias, fale de Jesus, testemunhe de Jesus. Versículo 3 diz que Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Essa expressão é muito preciosa. Paulo não só explicava, mas a ideia de provar aqui traz-nos o conceito da coerência, da visibilidade. Paulo sai do empirismo, de uma fé teórica. Paulo sai de uma fé de discurso. Paulo sai de uma fé doutrinária, teológica. Tem muito crente que diz assim, eu vou fazer teologia. Não, pastor, estou precisando fazer teologia para conhecer mais de Deus. Não, você precisa viver. O pleno conhecimento é a experiência de vida diária do que Deus é para nós. O conhecimento, na verdade, vai te causar cada vez mais tristeza. Tem um jovem, cadê o Israel? Você brinca comigo, pastor, estou lendo filosofia. Eu falei, vai ficar maluco, hein? Eu brinco com ele assim, mas eu falo, não, estude mesmo. Mas não se deixe enganar pelos estudos. Porque você não precisa da ciência tanto quanto você precisa da fé. E elas se juntam. Eu costumo dizer que a ciência também precisa de um pingo de fé. Porque nenhum cientista faz um experimento, pega um tubo de ensaio e lança ali a sua química, lança a sua tese, se ele antes não acreditar que aquilo é possível. Isso é fé. Toda ciência precisa de um pingo de fé para começar os seus postulados. E isso nada mais é do que a nossa vida com Deus. Paulo sai da bancada do laboratório, ele sai da teoria, ele avança na sua tese, ele fala assim, olha, não é só o Messias que vocês esperavam. Isso é realidade. E eu sou fruto desta verdade. Eu posso imaginar, não sei o que Paulo disse, não sei, o texto não fala como é que foi a abordagem de Paulo. Mas você vai ver mais adiante
que depois você vê o discurso bem filosófico de Paulo quando ele está no Areópago. É a continuidade desse texto, viu? Ele sai de Tessalônica, vai para Bereia, e ali ele encontra filósofos que adoravam ao Deus desconhecido, e Paulo então faz uma abordagem filosófica do negócio, fala assim: olha, o Deus que vocês adoram como sendo desconhecido, eu conheço. Querem conhecer? Então Paulo vai fazer todo o seu arrazoado para provar para aqueles homens que o Deus não era mais oculto, era o Deus revelado, era o Deus visível. Ou você acha que não foi esse sentido que Paulo disse aos Colossenses? A imagem do Deus invisível. É o mesmo que ele disse para os filósofos no Areópago. O Deus desconhecido que vocês vinham aqui para adorar, vocês estão perdendo tempo. Eu já o conheço. Querem conhecer? Provar por uma transformação de vida, provar por uma mudança de atitude, provar por uma alegria fundamentada na esperança, fundada na paz que existe, mesmo quando a tempestade assola a nossa vida, o nosso caminho. Paulo explicava e provava que Cristo é o Messias. Interessante o cuidado do escritor, né? Em conjugar os verbos perfeitamente. Toda a narrativa está no passado. Tudo aconteceu há milênios atrás, quase 2000 anos atrás. Mas Lucas, que era um homem da ciência, que foi quem escreveu Atos, teve o cuidado de dizer que Paulo explicava e provava que Cristo é. Como disse o escritor aos Hebreus, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Significa dizer que a mensagem do Evangelho, ela atravessa todas as eras. A mensagem do Evangelho transcende todas as culturas. A mensagem do Evangelho avança além de todas as fronteiras. A mensagem do Evangelho é sempre presente, independentemente das circunstâncias de mercado financeiro, de sistemas políticos, de ditadores que morrem, de esperanças que nascem, de tecnologias que surgem. Cristo é o Messias. E é isso que torna a nossa presença no mundo alvoroceira, transformadora. É maravilhoso pensar que aquilo que era pejorativo tornou-se para nós, na compreensão do Evangelho, o mais profundo, o mais valioso, o mais valoroso elogio que alguém pode receber. Tanto quanto lá em Antioquia, quando os seguidores de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristinhos, traduzidos como cristãos, na verdade, mas o sentido pejorativo e real era lá aqueles homens que acham que são cristos. São imitações daquele que passou por aqui. Aquilo que para o mundo é negativo, aquilo que para o mundo é vergonha, aquilo que para o mundo é insano, em Cristo são as maiores virtudes. É como o próprio conceito de humildade. Ontem estava compartilhando em casa sobre isso, já pregamos, quando estudamos em Efésios, que Paulo fala que a humildade é uma das principais características do cristão. O sentido de humildade como sendo grandeza de alma só apareceu quando Cristo morreu na cruz. Até Cristo morrer na cruz, pois o Messias aguardado deveria ser um forte imperador, um guerreiro valente, um déspota que iria colocar para longe, banir da Palestina o Império Romano, trazer a tão esperada liberdade política, econômica, social do povo judeu. O rei que escolheu a cruz para estabelecer o seu reino. É o que diz Paulo e canta em Filipenses 2, 5 a 11. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, humilhou-se. É quando Cristo estabelece um marco na história, um marco no significado dos termos, um marco transformador na cultura, um marco transformador nos valores, um marco transformador nas prioridades, um marco transformador na lógica, em que agora no reino de Deus, o maior não tem sentido, o menor é o que tem mais valor, o último é o primeiro. O que quer ser o primeiro precisa ser o último. O líder é o que se ajoelha para lavar os pés dos seus liderados. Que lógica é essa? A lógica que o mundo aprendeu depois de Jesus. Essa semana, sexta-feira,
assinam os telejornais. Eu fiquei realmente inquietante. Um seminário, estavam os psicólogos que não me deixam mentir, aconteceu no Rio de Janeiro um grande seminário de psicologia, sobre psicologia positiva. Foi anunciado como uma grande verdade, uma grande novidade. Um tal de Samuel não sei o que lá, que é um implantador da psicologia positiva. Aí eu fui assistir, eu gosto dessas coisas, eu preciso aprender, eu preciso ter subsídios, eu quero saber mais. Fiquei para assistir a matéria. Aí, naquele tom triunfante, porque a psicologia positiva é o novo momento da psicologia do comportamento humano. Aí eu fui ver entender, a psicologia positiva é muito, muito linda, muito profunda e muito simples. Valorize nas pessoas aquilo que elas têm de melhor. Então, a nova tese da psicologia é você encorajar as pessoas. Dizer para o pai que ao invés de você ficar dizendo para o filho, você é burro, você é um idiota, você não aprende nada, diga para o seu filho que ele tem capacidade, que ele tem condições. Não saliente os defeitos, saliente as virtudes. Psicologia positiva, em resumo, é você tratar as pessoas extraindo delas o que elas de melhor têm. Aí eu lembrei da Bíblia. Lembrei de 1 Tessalonicenses 5, em que Paulo fala assim: encorajem-se uns aos outros. Vem a psicologia me ensinar o que eu já sei da Bíblia. Paulo fala lá em Tessalonicenses: a ninguém devolvam mal por mal, mas façam bem, extraiam das pessoas o que de melhor elas têm. Paulo já disse isso muito antes do tal Samuel fulano de tal. Assim como o grande livro Monge Executivo, que foi um dos maiores livros de vendagem mundial em várias línguas, vem apenas dizer aquilo que nós já conhecemos no Evangelho. Sabe por quê? Porque nós paramos na história. A igreja deveria ser o farol de toda a ciência, de todo o comportamento. Nós perdemos a nossa presença transformadora, e por que não dizer transtornadora, de mudar a sociedade, de mudar a compreensão das pessoas, de mudar o mundo pela visão de Cristo. Mas não, por causa do nosso pecado, da nossa vaidade, do nosso apego aos nossos ídolos, que muitas vezes são a nossa história, são a nossa doutrina, são os nossos costumes, são os nossos cabedais de regras morais. O mundo olha para nós e fala assim: eu não quero ser isso aí não. Crente, durante muito tempo, tem sido sinônimo de inculto, de louco. Ou você que é novo convertido, não ouviu isso da sua família, ficou maluco agora, entrou para a igreja. Porque nós não temos a estratégia certa do testemunho convincente, como do apóstolo Paulo, de falar e provar, por meio da transformação de vida, da mudança de caráter, da escolha correta de valores, que Cristo muda a vida do homem. E aí nós abrimos espaço, e aí vem então a ciência, para dizer aquilo que a graça já trouxe-nos para o mundo. Vem a ciência trazer em tom professoral a grande novidade que Cristo já havia ensinado para os seus seguidores, para os seus discípulos, para a sua igreja. O texto continua dizendo, versículo 4, que Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas. Meu amado, nós precisamos ter em mente de que o povo de Deus sempre será o remanescente. Outro engano deste tempo pós-moderno que vivemos é o apego às multidões. Jesus não ignorou as multidões. Se fôssemos pensar nisso hoje, seria o caso de dizer que Jesus, toda vez que estava com o povo, ele ia para a porta para cumprimentar o povo todo. Jesus nunca fugiu das multidões, ele precisava de uns momentos em silêncio, porque o silêncio é importante, ele ia orar. Mas a questão é que nós supervalorizamos as multidões e queremos então mega, ultra, hiper, power. Hoje tudo é muito, por isso as sedes mundiais. Ninguém se contenta com pouco. E perdemos o sentido do que Paulo veio dizer: contentem com o que vocês têm.
tenham os olhos no futuro, mas sejam agradecidos por aquilo que vocês são hoje. Uma realidade da obra missionária é a paciência, para saber que os frutos demoram a serem colhidos. É claro, a igreja de Jerusalém tinha 3.000 membros, não era uma igreja pequenininha, não era uma vendinha, não era uma lojinha, não se reunia numa casa. Tanto é que Atos 2 fala que eles se reuniam no templo e de casa em casa. E como eu tenho dito já em vários lugares, em várias instâncias, isso significa que a igreja precisa ter as duas direções. O grande ajuntamento faz a igreja ser forte, mostrar presença, mostrar a sua atuação, mostrar a sua força. Apesar de eu não ser muito favorável, mas é interessante pensar que em São Paulo conseguimos reunir cerca de 4 milhões, pelo menos é o que dizem as estatísticas, na tal marcha para Jesus. Não sou muito fã disso não. Não acho que seja a melhor estratégia, mas de alguma maneira mostra a presença. O grande ajuntamento faz o povo dizer assim: ah, vocês estão aqui. Mas o fato de vocês estarem aqui não muda a conjuntura se no relacionamento não houver a comprovação. Porque o Cristo que nós pregamos e que eu creio dos evangelhos não é o Cristo do oba-oba, não é o Cristo da multidão, não é o Cristo das passeatas, não é o Cristo das marchas. É o Cristo do choro, é o Cristo da sala de estar, é o Cristo da beira do sepulcro, é o Cristo da mesa da refeição, da ceia, é o Cristo dos pés sendo enxugados pelos próprios cabelos, depois de serem regados por lágrimas. É o Cristo da caminhada no caminho de Emaús. É o Cristo do jardim do Getsêmani. É o Cristo do monte, acompanhado por 3 apenas, que viram a transfiguração. É o Cristo do relacionamento pessoal, que transforma as pessoas. E o que Paulo e Silas nos ensinam é que a obra missionária precisa aprender a celebrar a recuperação de um, mesmo que seja só um. Eu fico imaginando a vitória que será para nós no dia que nós soubermos que a Fernanda voltou para a igreja. Não deu para tirar os 100 que estavam lá na Cracolândia, mas por um só terá valido a pena. O investimento que fazemos em alguns dos nossos eventos, dos nossos projetos, são altos. Mas se por um, valeu a pena. Porque como diz o texto que lemos, algumas pessoas entenderam. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas dasquelas. Essas pessoas se juntaram a eles. Mas houve outros que fizeram uma grande oposição ao crescimento da obra de Deus. Ah, isso é muito triste. E isso já é de se esperar, desde Neemias, Sambalate e Tobias, desde o tempo dos profetas, como Jeremias, que foi colocado no meio da calçada para que as pessoas passassem por ele e cuspissem nele, só porque ele falava em nome de Deus. Elias, que foi perseguido para ser morto. Oposição sempre teremos, mas o que me causa surpresa é quando esta oposição está dentro daqueles que se dizem parte do povo. Uma coisa é o que Paulo e Silas viveram, que foi a oposição vir do próprio judaísmo. Isso é natural. E diz o texto que a estratégia foi muito suja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros. Estou lendo aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Entre os malandros, entre os desocupados, entre os desordeiros. Olha aí na NVI. Homens perversos dentre os desocupados. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Que na obra de Deus, quem não trabalha, dá trabalho. E por outro lado, então, quem não trabalha, dá trabalho. E quem dá trabalho é porque não está trabalhando. Então, é bom você arregaçar suas mangas, pegar suas ferramentas e colocar a mão no arado. Assuma um lugar de serviço no reino de Deus. Porque atrapalhar o reino de Deus é obra dos desocupados. E muitos se levantam para dizer: não vou apoiar, não vai dar certo, não conte comigo, não quero, não concordo, não apoio, não contribuo. Que coisa surpreendente. Mas normalmente quem arregaça as mangas, quem atravessa uma noite na escuridão de uma linha de trem, quem gasta tempo como voluntário no ministério, quem gasta tempo se preparando para uma lição de escola bíblica, quem está na praça, suando a camisa, suando o rosto,
Quem gasta horas para o ensaio, para fazer com excelência, quem está envolvido na obra de alguma maneira, não tem tempo, porque não é desocupado, não tem tempo de tumultuar a cidade contra a obra de Deus. Amados, em nome de Jesus, que esta seja uma igreja de homens e mulheres ocupados com a vontade de Deus, com a glória de Deus, que não tenhamos tempo de só apontar os erros e os defeitos uns dos outros, mas que tenhamos, como o apóstolo Paulo recomenda, não é nem psicologia positiva não, é o apóstolo Paulo, ter a coragem de valorizar as virtudes, de reconhecer a diferença que nós temos uns dos outros do bem. Olhem à sua volta. Veja quantos problemas temos fora daqui desse contexto. E aprenda a valorizar, mas aqui é diferente. Porque o apóstolo Paulo e Silas tiveram que sair daquela cidade por causa da oposição. Portanto, meus irmãos, antes que Paulo e Silas tenham de sair fugidos literalmente, e outros Jasons sejam entregues à prisão injustamente, é hora de unir as nossas mãos para fazer um alvoroço na nossa geração. Eu creio que nós podemos viver para impactar a nossa nação, mas nada acontecerá lá no Nordeste, a partir de nós, se isso não começar aqui onde nós estamos. Na minha vida, na minha casa, na minha igreja. Quem eu sou, como eu vivo em família, como eu sou como igreja. Qual é a minha participação nesta obra de alvoroçar o mundo por meio da minha vida comprometida com a obra de Deus. Sabendo que eu posso e devo fazer isso enquanto eu caminho, como de costume, naquilo que eu faço todos os dias. Crendo que eu preciso mostrar pela minha vida a prova de um Cristo ressurreto, que transforma vidas. E saber que este é um trabalho árduo, que muitas vezes teremos apenas alguns como resultado, que teremos que enfrentar a oposição, mas sabemos que a recompensa é certa, porque aquilo que para o mundo foi um grande descaso, será na conta de Deus uma grande honra e um grande privilégio sermos chamados como o povo que alvoroçou o mundo, o povo que alvoroçou o Meier, o povo que alvoroçou a cidade do Rio de Janeiro, o povo que alvoroçou e impactou a nossa nação. Que Deus nos abençoe, amados. O caminho é longo, mas vamos juntos, porque juntos fazemos mais, juntos fazemos melhor, juntos o Senhor está conosco. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e louvar ao Senhor com esta oração. Não a minha vontade, mas a tua vontade, para que o mundo conheça Jesus ressurreto pela minha maneira de viver.
Nosso culto terminou, foi bom estar com os irmãos, adorando o Deus Supremo junto na congregação e pensando especialmente em como ajudar a missão. Eu também já vou embora, o Pés-Lúdio vai tocar. Que o irmão receba sempre a graça divina sem par e possamos novamente, junto a Deus, exaltar. Bom, que a graça de Deus Pai não falte para ninguém, o amor de Cristo Filho seja com todos também, e a consolação do Espírito traga paz, como foi dito, de modo irrestrito, para sempre e sempre. Amém.